E aí, vai minha pergunta para vocês. Por que vocês deixam os sonhos de vocês para depois? Por quê? Já pararam para pensar nisso? Oi, gente! Então, estamos aqui de novo com uma temática muito frequente na vida de todos nós e inclusive na minha, que a gente tem que ficar se policiando porque é natural nosso. Vou dizer algumas das respostas que eu recebi. Por que não tenho sonhos? Mentira! Todos nós temos sonhos. Vamos já falar sobre isso. Porque não sei quais são meus sonhos. Outra mentira. A gente sempre sabe o que a gente quer fazer. Pode até não ter anotado, não estar organizado, mas a gente sempre tem alguns sonhos, né, gente? Outra, porque não tenho tempo para os meus sonhos. Preciso sobreviver e aí não dá para eu ficar pensando neles agora. Outra, porque eu me esqueço dos meus sonhos. No dia a dia, na rotina do dia a dia, eu até me organizo e tudo, aí começa a rotina e tal, me esqueço deles. Quando eu vejo, já estou na rotina de novo. Outra, eu acho que eu não vou conseguir realizar. E a mais comum, porque, Indira, eu acho que eu sou preguiçoso mesmo. Eu acho que é preguiça. Tô deixando para depois e tal. Normalmente, tem casos de preguiça? Até tem. Mas são poucos. A maioria dos que são em função da preguiça é uma desculpa para o medo. O medo, porque a gente já falou, de não conseguir realizar, mas medo no sentido de se sabotar, medo do que os outros vão pensar, enfim, algum medo. E outro também, outra desculpa que muito frequente, talvez a mais frequente, não tenho tempo. Essa é a mais frequente e a maior mentira. Por quê? Porque tempo, gente, é uma questão só de prioridade. Se você não tem tempo, é porque você não prioriza. Se você não prioriza, é porque não é importante. Se você não é importante, você tem que entender. Porque que o sonho teu, que é para a tua vida, não é importante. Alguma coisa aí está acontecendo com você. Né? Se identificou em algumas dessas, vamos abordar de uma por uma aqui. Indira, o que eu acho é por outro motivo, não é nenhuma dessas. Legal, fala pra gente aí que a gente discute com você. Então vamos lá, vamos para matar uma, por etapa. Vamos começar pela que eu digo que eu não tenho sonho. Não tenho sonho, gente, é impossível. Todos nós temos sonhos. Podemos até não entender como sonhos. Então vamos mudar essa palavra sonho para vontade. Tenho vontade de fazer isso. Isso é um sonho. Ai, Indira, mas é tão besta. Sim, mas é um sonho. Em algum vídeo meu aqui, vocês já devem ter me ouvido falar que eu tenho o sonho de ter o cabelo azul. Tenho vontade de ter o cabelo azul. É um sonho. Ai, Indira, mas isso é muito besta. Mas é um sonho que eu não pude realizar ainda. Não pude ou não quis? Na verdade, não quis. Por quê? Porque para eu realizar esse sonho, eu vou ter que descolorir meu cabelo todo para poder conseguir pintar de azul e vai danificar meu cabelo e eu prefiro deixar para um outro momento. Mas eu vou fazer ainda. Vocês ainda vão me ver de cabelo azul. É um sonho besta? É. Tem um sonho grande, Indira? Tu? Tenho. Pode partilhar com a gente? Posso. Queria, antes de morrer, ter conseguido implementar com outros parceiros um orfanato de crianças abandonadas, de bebês e crianças abandonadas. Isso é um sonho muito grande. Nem sei se eu vou conseguir de fato realizar, mas vou batalhar para, se pelo menos não conseguir vê-lo concretizado, vê-lo encaminhado. Então, esse é um sonho grande. Um sonho grande, médio, digamos assim, ver meus 2 filhos realizados na vida. E esse é o que eu tenho trabalhado mais no dia a dia, né? Tem sonhos que eu já realizei da minha juventude. Tem sonhos que são menores, que a gente vai realizando dia a dia, que são vontades. Então comecem a pensar nisso. Se vocês
tem dificuldade, às vezes as pessoas têm dificuldade de lidar com essa palavra, sonho. Até porque pelo próprio nome sonho, a gente fica imaginando que como é sonho, a gente não pode realizar. E eu sou fã do Walt Disney, e o Walt Disney diz exatamente o oposto, né? Se o sonho existe, eu posso realizar. Então, o interessante é que você comece a pensar nisso, nos teus desejos, no que você quer fazer, dos pequenos aos grandes. E aí você vai começar a identificar teus sonhos e começar a trabalhar em função deles. Outro que a gente colocou aqui, eu não sei quais são meus sonhos. Então, do mesmo jeito que a gente disse para quem disse que não tem sonhos, que tem que parar e refletir e botar no papel, pensar nos seus desejos, eu digo a mesma coisa para os que dizem eu não sei quais são meus sonhos. Na verdade, você sabe. Você nunca organizou, não botou no papel ou escondeu embaixo do tapete, que a gente chama. O que é? Eu estou tão preocupado com outras coisas, eu vou me colocando para depois, né? E aí, nesse me colocar para depois, o meu sonho não é tão importante assim. É importante o dos outros, é importante outras coisas que eu tenho que fazer. E eu não penso nos meus. Então, na verdade, você sabe. Você só não quer prestar atenção neles. É diferente. Então, o teu exercício é um pouquinho diferente do outro, porque o outro ele vai ter que parar, refletir e entender os desejos que seriam os sonhos dele. A pessoa que pensa dessa forma, que ela não sabe quais são, ela sabe, ela só não está querendo enxergá-los. Então, ela precisa descobrir, desvendar os olhos e enxergar os seus sonhos, enxergar seus desejos. Se enxergar como prioridade. Teve um módulo nosso aqui que a gente abordou sobre você se autoconhecer. Então, esse se autoconhecer vai te ajudar a se valorizar, e o se valorizar começa a te colocar em primeiro plano, que começa a fazer com que você se enxergue teus sonhos. Tudo uma sequência, né? Então, isso é importante. A outra fala, não tenho tempo. Esse discurso, não tenho tempo, que é o mais comum para tudo na nossa vida, isso não existe. Isso normalmente é desculpa de fato. Por quê? Porque tempo, gente, todo mundo tem tempo para o que quer de fato realizar. Para o que de fato é importante para você. Para que o de fato é prioridade. Então, na hora que eu digo que eu não tenho tempo, essa sua frase a gente vai ter que interpretar de outra forma. Quando você me diz, Indira, eu não tenho tempo para isso, o que é que eu entendo? Isso para mim não é importante. Se não é importante, eu não tenho tempo. Concorda? Porque quando é importante, a gente acha tempo. Coloca na agenda e se organiza para aquilo. Nesse sentido, para as pessoas que usam esse argumento, não tenho tempo, o que eu vou sugerir? Que você pare de se boicotar. A gente vai ter um módulo só para falar sobre autossabotagem, que é exatamente você se boicotar, você se sabotar, você não se colocar como sendo importante, e aí não sendo importante, os teus sonhos, os teus desejos não são importantes, porque você, em vez de viver a vida pensando em você, você está vivendo a sua vida pensando em outra pessoa, pensando em outra coisa, tentando agradar outro alguém. E aí você passa a não ter importância, e você não tendo importância, teus sonhos também não têm importância. Eu vou pegar o pincel para a gente escrever aqui, que eu acho que vai ficando mais fácil de vocês irem entendendo os tipos, tá certo? Então vamos lá. A gente colocou, né? Não tenho sonho. Não sei quais meus sonhos. Não tenho tempo. Já tratamos desses três. Lembrando, o tempo aqui, quando eu digo que eu não tenho tempo, o que é que eu estou entendendo? Quando você usa a desculpa de que não tem tempo, de que você... quando tudo que você diz que não tem tempo é porque não tem importância. Ok? Lembrando, né, que se eu não tenho tempo,
é porque não tem importância para mim. Eu vou fazer uma chamada aqui para vocês que não tem tempo, não tem importância, para vocês depois procurarem nossas redes sociais, né? Autossabotagem, né? Um conteúdo de autossabotagem que a gente vai estar tratando. Quando vocês assistirem sobre autossabotagem, ele impacta diretamente tudo que a gente está tratando aqui, mas principalmente no que a gente, na hora que a gente diz que não tem tempo, ou seja, na hora que eu digo que eu não tenho importância, né? Ok? A outra, vou colocar aqui, depois a gente vai ticando o que a gente vai estar abordando. Eu digo que eu tenho preguiça. E a gente vai falar sobre isso. Eu digo que eu preciso me sustentar. E com isso, né? Meus sonhos ficam para depois. E eu digo também que preciso me sustentar. Eu acabo me esquecendo por causa da rotina. Meu dia a dia na rotina, né? Então, esse aqui já falamos, esse também. Então, vamos começar em função do preciso me sustentar, que isso é uma necessidade de fato. Eu preciso, Indira, eu não tenho quem me sustente e eu acabo ficando nessa angústia de ter que bancar meus filhos, ou bancar minha casa, ou me bancar meus estudos. E aí o meu sonho fica para depois, não dá nem tempo para eu pensar nisso agora. Ou eu tô com uma pessoa na família doente, uma mãe doente, um pai doente, que eu fico em função daquilo. Isso acontece, gente. E aí, o que eu faço nessa hora? O que eu sugiro nessa hora? Que você escreva teus sonhos, para não esquecer deles, e que você tem algumas coisas que você vai ter que colocar prazo. Por exemplo, eu tinha alguns mentorandos que eles diziam: Indira, eu estou trabalhando de vendedor numa loja, mas é temporário, é só para eu pagar a minha faculdade, porque sou eu que pago meus estudos. Onde é que complicava? Que ele esquecia que era temporário. Ele começava como sendo uma atividade temporária, começava a ganhar dinheiro, recebia a promoção, começava a ganhar um dinheiro que ele considerava que era bacana, e em função daquilo ali, ele foi deixando os sonhos para depois, esqueceu do sonho, acabou conhecendo a pessoa, ou engravidou, ou a esposa engravidou, aí começou a pensar no filho, e aí passou a ter medo de sair do emprego, que era um emprego temporário para bancar os estudos, acabou ficando um emprego fixo, porque você, na hora que começa a ter pessoas que dependem de você para se sustentar financeiramente, você começa a ter mais medo de arriscar. Então, o que eu sugiro? Anote. Escreva. Indira, mas pelo amor de Deus, precisa. O sonho precisa ser escrito, e depois a gente vai ter um outro módulo que a gente vai falar sobre isso, sobre realmente um plano de ação para que teu sonho seja realizado. Mas o primeiro passo para você começar a trabalhar no teu sonho é escrever. Porque na hora que você fica com ele só na cabeça, ele continua sendo sonho. Quando você começa a colocar no papel, ele começa a ser projeto. Mesmo que não seja de imediato. Não dá para fazer isso esse ano, nem ano que vem, mas eu vou começar isso aqui em 2022. Então, ele precisa deixar de ser sonho para virar projeto, para ter prazo. Precisa ser escrito. Indira, meu pai está doente, minha vida é em função do meu pai. Tá, então tua vida está em suspenso. Mas porque ela está em suspenso, ela não está em suspenso para todos os sonhos. Ela está em suspenso para alguns sonhos. Mas não é possível que não exista nenhum outro que você possa ir realizando aos poucos. Ou, mesmo para os sonhos grandes, eu quero ter meu próprio negócio, mas minha vida é em função do meu pai, que hoje é uma pessoa doente, que eu fico em função dele. Legal. A internet já ajuda pra caramba quem quer ter o seu próprio negócio. Será que não pode começar pequenininho? Ou ir se preparando? Ou ir estudando? Enfim, o que eu digo para essas pessoas que têm esses momentos, né, de uma necessidade, seja de parar um pouquinho aquilo que estava projetado
porque vai precisar bancar alguma coisa especificamente, ou que aconteceu alguma coisa na sua vida e que você vai ter uma suspensão daquilo que você estava projetando, é que você não esqueça dos seus sonhos. Para tanto, escreva e para tanto, bote um prazo, mesmo a longo prazo. Ok? Então, esse aqui foi. Me esqueço, porque entra na rotina. Esse é um problema sério. Se eu me esqueço, o que eu preciso fazer? Primeira coisa, mesma coisa que eu disse para o outro. Aliás, para todos eles. Eu tenho que escrever. Eu tenho que estar claro, meus sonhos. Indira, mas e se eu mudar? Tem problema, gente. Tem borracha. Se não der para pagar, risca por cima. E escreve o outro sonho. Porque a gente vai mudando. Eu tinha o sonho de ter 2 filhos. Eles já nasceram. Esse sonho continua lá? Claro que não. Está ticado, já foi. Qual é o sonho agora? Que eles se realizem na vida deles. Antes, que eles se formassem, terminassem os estudos do colégio. Uma terminou, o outro está terminando. Agora, que se formem dentro do que eles querem. Seja lá, não precisa... Um dia tem que ser uma graduação? Não, eu quero que eles se formem no sentido de que eles deslanchem na vida deles. Um já está na faculdade, o outro está estudando aí o que é que vai fazer da vida. Então, a gente vai mudando, né? As nossas necessidades vão mudando. Eu já estou numa fase que eu tenho que começar a pensar como será a minha vida sem eles no meu dia a dia. Antigamente, a gente nem lembra dos filhos, depois a gente começa a ter os filhos pequenos e tudo fica em função deles. Agora eu já estou pensando assim, eles vão sair de casa. E aí? O que eu vou fazer da minha vida? Ainda tem muita vida minha pela frente. E eu não vou estar mais no dia a dia tendo que cuidar deles, porque eles já vão estar cuidando da própria vida deles. E como eu vou lidar com isso? Vocês estão entendendo? Então, a nossa vida vai mudando, a gente vai evoluindo no tempo, e as nossas necessidades, os nossos sonhos vão também mudando. E alguns vão se realizando. E outros a gente vai abrindo mão mesmo, não quero mais. Eu queria isso, pensava nisso. Por exemplo, antes eu tinha o sonho de ser cidadã do mundo. Eu não queria casar. Eu queria viver viajando. Eu queria ter 2 filhos, mas eu queria viver viajando. Com o tempo eu vi que não era bem isso. Casei, tive meus 2 filhos e foi o contrário. Eu preferi, por conta dos meus 2 filhos, diminuir minhas viagens. Ou seja, eu mudei meu sonho. Então, pode, Indira, a gente pode mudar o sonho? Claro, gente. Claro que pode, porque a gente muda. E a gente mudando, é óbvio que nossas necessidades também mudam. Tá? Então, tenham cuidado com isso. Aqui, eu vou começar escrevendo, para não me esquecer. Certo, Indira, eu vou escrever. E aí, pronto, eu não me esqueço com isso? Não. Porque mesmo escrevendo, se você é uma pessoa que fica na loucura da rotina, isso vai acabar ficando em segundo plano. Novamente, eu chamo a atenção para a autossabotagem, porque isso não deixa de ser uma autossabotagem. Mas o que eu sugiro para você é que determine uma frequência para que você esteja visualizando esses teus planejamentos, né? Esses teus sonhos, o que está escrito, para que você... Sabe lista de supermercado que a gente faz? Aí a gente botou lá presunto, cebola, cenoura, eu não vou lá, peguei um, peguei outro, vou riscando. Aí ficou pendente. Eu queria comprar noz moscada e não tinha no supermercado, vou ter que ir para outro supermercado. Não fica lá pendente? Mesmo jeito, você vai fazer uma lista de sonhos. Qual é uma lista de supermercado? Vai ticando, mudou, vai escrevendo, mas fica com uma frequência de estar visualizando. E aí você prioriza. O que é priorizar? Põe por ordem. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, enfim. Do que é o mais importante para o menos importante. E aí depois faz uma outra ordem. Porque às vezes o mais importante não é o que você vai precisar fazer primeiro. Por exemplo, eu quero conseguir uma bolsa de estudos de doutorado. Legal. Isso é o mais importante para mim. Hoje, para mim, o mais importante é conseguir um dia chegar a ter meu doutorado. Certo? Aí digamos que você seja um jovem que entrou na faculdade agora. Você já pode correr para fazer o seu doutorado? Não, tem que terminar a graduação. Então, o mais importante para você é o doutorado. Mas o que você tem que fazer primeiro? Se graduar. E enquanto você está na graduação, o que você tem que estar fazendo para já ir melhorando o teu currículo para o teu doutorado? Fazendo projeto de pesquisa, tendo notas boas, enfim. Aí você tem outras coisas que você vai ter que realizar antes em função do teu sonho maior, que é o mais importante. Entenderam a diferença?
Ok? Indira, mesmo assim eu sou esquecido. No outro vídeo a gente falou sobre usar um objeto de marcação. A gente vai ter também um módulo específico falando sobre isso, sobre o que tem a ver com autossabotagem, como eu posso me policiar melhor e me vigiar nesse sentido. Reforçando, usa um objeto de marcação, um anel, uma pulseira, um relógio, que te lembre que você está buscando aquele sonho, ok? E aí, esse foi preguiça. Dira, eu sou preguiçoso mesmo. Morro de... Eu até quero realizar um monte de coisa, mas eu sou morto de preguiça. Tem gente assim? Tem. Tem jeito? Tem. É um hábito ruim, preguiça. Então, aí, mas uma preguicinha de vez em quando? Tá, de vez em quando. Num domingo é bom tu ficar lá preguiçando. Mas você ser uma pessoa preguiçosa não é um hábito bom. Então, é um mau hábito, tem a ver com autossabotagem, tem a ver com você mudar um hábito ruim, e isso você vai ter que se trabalhar, que é num outro ponto. Mas você já sabendo que é por preguiça, você vai ter que se trabalhar no sentido, de fato, de mudar esse teu hábito ruim, para que você se vigie, se policie, peça ajuda aos amigos, peça ajuda à família, para que você comece a trabalhar brigando com a tua preguiça. Porque quem tem preguiça de verdade, não, eu sou preguiçoso mesmo, é o jeito, é uma briga permanente. É igual quem quer perder peso e que tem facilidade de engordar. Passa o resto da vida se vigiando. É a mesma coisa. Mas, eu faço uma chamada de atenção muito grande aqui. Por quê? A maioria das vezes que a pessoa diz que ela tem preguiça, é por preguiça. Eu acho que eu vou deixando para depois. Não sei bem, sabe assim, eu vou deixando para depois, que se chama procrastinar, que tem a ver com tudo que a gente está colocando, que é procrastinar. Ou seja, deixar para depois, que a maioria das pessoas relaciona procrastinar com preguiça. A maioria das vezes, o procrastinar relacionado com preguiça, e que inclusive a gente é muito julgado por isso, principalmente quando você é um jovem ou uma criança, um adolescente, que os teus pais entendem que você está deixando para depois, ele já chega, deixa de ser preguiçoso, deixa de fazer isso, vai estudar, oh, você está morrendo de preguiça, fulano é preguiçoso demais, então assim, né, vai nesse sentido. Mas a maioria das vezes, essa procrastinação, essa preguiça é para esconder um negocinho terrível que a gente tem chamado medo. Mentira? Será? É. Mas eu nem tenho medo? Tem. Se você de fato não é uma pessoa preguiçosa, como é que eu sei, Indira? Se avaliando. É só você pensar assim. Vou dar um exemplo. Tu gosta de festa. Quando tem uma festa lá da tua turma, tua galera, tu nem esquece a data da festa, se organiza, consegue fazer tudo que tem que fazer para poder ir para a festa. Isso acontece? Acontece. Então, desculpa, você não é preguiçoso. Você é preguiçoso para algumas coisas específicas. E se você é preguiçoso para algumas coisas específicas, é por algum motivo. E normalmente, eu não vou dizer que é 100%, porque sempre existem exceções, mas eu vou dizer que é 95% das vezes é por medo. Mas medo de quê, Indira? Medo de dar errado, medo do que os outros vão pensar, medo de que você, quando começa a trabalhar no teu sonho, aí depois você vai ser cobrado por aquilo, enfim, medo. Medo é uma sensação boa ou ruim? Medo é uma sensação ruim da gente sentir, mas ela é importante para o ser humano, porque o medo te deixa alerta, certo? Mas você não pode travar pelo medo. Quando você começa a ter preguiça pelo medo, ou seja, você se boicota pelo medo, você se sabota pelo medo, aí esse medo já não é bom.
Porque você está se travando, você está se bloqueando. Indira, isso é fácil de resolver? Não. Eu consigo resolver sozinho? Algumas vezes. E se eu não conseguir resolver sozinho, como eu vou resolver? Ou com alguma mentoria, ou normalmente, o que é mais provável, com alguma ajuda de algum psicólogo. Ah, Indira, mas vou precisar ir para o psicólogo? Eu nem sou doido. Não tenho nenhum problema em abordar isso aqui, até porque eu faço psicologia e eu também vou para consultas com psicólogos. Gente, um psicólogo, porque você vai para um psicólogo, não significa que você tem problemas mentais e que você é louco, que você, sei lá, o que a sociedade coloca aí pra gente, tá? O ideal, isso aí, um sonho bacana que eu gostaria de ter, mas que eu sei que eu jamais vou conseguir realizar, era que todo ser humano pudesse fazer terapia com um psicólogo. Todos nós deveríamos ter condições disso, porque o psicólogo ele está ali para nos ajudar. Ele é uma pessoa fora do nosso dia a dia familiar, do nosso dia a dia de rotina, e ele tem um olhar de fora e que faz com que a gente pare um pouquinho, reflita sobre a gente mesmo, sobre os nossos problemas, e ele está ali para nos ajudar. Então, estou dando só esse toque porque eu vejo muitos mentorandos meus, muitos orientandos, que têm um pé atrás com o psicólogo, quando não deveria. Ai, Indira, mas meu primo foi para o psicólogo e o psicólogo deixou ele perturbado. Acho difícil isso acontecer. Pode, porque pode ser que de repente ele pegou um profissional, talvez, que não fosse um profissional bom, como existe em toda a área, né, gente? Pelo amor de Deus. Mas você não pode tirar uma pessoa que teve problema com um psicólogo que, pronto, todos os psicólogos não prestam. Pelo contrário, o psicólogo é uma pessoa que pode te ajudar demais mesmo. Ah, Indira, mas eu já estou com uma... Mas se eu fizer a mentoria, não substitui o psicólogo? Não, mentoria é mentoria, psicólogo é psicólogo. São duas coisas diferentes, tá certo? E tem pessoas que precisam das duas coisas mesmo, tá? E tem pessoas que precisam é do psicólogo e não do mentor. Então, vocês têm que ter isso muito claro e parar com essa visão um pouco deturpada que a grande maioria da sociedade incorporou aí de uma forma errada, né, de que é ruim você, sei lá, o que vão pensar. Não vão pensar nada, até porque a sociedade está mudando, está evoluindo, e hoje, acho que a grande, pelo menos assim, as pessoas pelo menos que já têm mais conhecimento e tudo, já entendem o real papel do psicólogo e que, na verdade, o psicólogo está ali para ajudar. Ok, gente? Eu queria só abrir esse parêntese, porque isso é uma das falas frequentes que eu tenho que ter com os meus mentorandos para esclarecer o que é especificar o joio do trigo, né? O que é cada coisinha, o que é cada caixinha, e também deixar claro a importância de que o legal seria mesmo se todo mundo tivesse condição de ter um psicólogo. Isso seria excepcional. Eu acho que a sociedade ficaria muito melhor. Voltando aqui para a nossa temática. A gente falou aqui disso, do medo. E, Indira, mas e se eu achar que eu consigo resolver isso sozinho, de início? Legal. Como é que eu posso tentar? Na hora que você entende que você não é por preguiça, em função do que a gente colocou aqui, você vai entender que é só para algumas coisas específicas, então não é preguiça mesmo, é medo. Então você vai parar e refletir, medo de quê? Se você deixa para depois, vamos entender por quê. Aí vamos lá. Vou apagar aqui do lado para a gente refletir um pouquinho sobre esse medo e sobre o depois, né? Do lado não, vou apagar aqui tudo e a gente reinicia. Depois eu acho que eu vou comprar um flip chart para trabalhando com vocês, que aí eu vou e volto no papel, fica talvez mais fácil. Enfim, sobre o medo. 1. De não conseguir. 2. Do que eu serei cobrado. 3. Vou colocar assim, família. Mas entendendo que aqui é família, amigos, sociedade. 4.
Indira do que os outros vão pensar não é a mesma coisa, não? Não. Eu separei. A lógica de raciocínio é a mesma aqui. Mas por que está separado? Porque isso aqui são pessoas do teu círculo. E essas daqui são no geral. Pessoas que não estão no teu dia a dia, mas que você tem medo de como é que te analisam, como pensam sobre você. Ok? Então vamos lá. Tenho medo de não conseguir. Gente, óbvio que para eu conseguir uma coisa, eu vou não conseguir várias vezes antes. Isso fica claro para vocês? Não, Indira, não fica. A gente tem um problema sério que vem da nossa infância, do medo do errar. Então vamos aqui. O não conseguir, ele tem uma relação com o errar. Eu não quero errar. Eu tenho medo de errar. Por que eu tenho medo de errar? Vou trazer para vocês um exemplo simples. Idioma. O Brasil é um dos países no mundo que tem mais dificuldade do jovem ter uma segunda língua, do adulto ter uma segunda língua. Por quê? Mas Indira tem um bocado de curso aí de inglês, as pessoas ensinando. Mas o brasileiro não é fluente no inglês, no francês, no que seja. Alguns são, mas vamos dizer que é 1 para 10. Um consegue fluência para 10 que tentam. Por que isso? Porque a forma da gente ir aprender a outra língua de uma forma esquisita e troncha, que eu não sei aonde começou, aquela história do ovo ou da galinha, o jovem, quando entra na sala de aula de inglês, como tem alguns que de repente sabem mais do que ele, e ele fica pensando que o professor vai julgá-lo, vai compará-lo, e tem professor, infelizmente, que de forma errada compara. Aí o jovem fica o quê? Não querendo errar. E não querendo errar, ele não tenta, ele não fala. E não tentando e não falando, ele também não aprende, porque não erra. A gente precisa quebrar esse ciclo vicioso do medo do errar. A gente precisa entender que para eu acertar, para eu aprender, eu vou ter que admitir que algumas vezes eu vou errar. Talvez muitas vezes. E tudo bem, não tem problema. Me diga uma coisa. Vocês podem não ter filhos, mas todos vocês já viram uma criança que está engateando para aprender a andar. Já viram? Dira, nunca vi não. Pois está aí uma tarefa. Você vai procurar uma criança que está engateando, que está na fase de aprender a andar. E vai só observar essa criança tentando andar. E você vai me dizer quantas vezes ela caiu e levantou. Você já pensou se essa criança não quer cair, tem medo de cair, e por isso ela nem tenta andar? O que aconteceria com esta criança? Ela seria um adulto engatinhante. Já pensaram? Um adulto engatinhante? Nós tudo aqui, ó. Somos adultos engatinhantes. Toda vida que você disser assim, tenho medo de não conseguir, aí você lembra, vixe, eu sou um adulto engatinhante. Se imagina, tu engatinhando, em vez de andar, é até hilário. Concordam? Mas tem que ser assim, gente, para a gente poder se chocar e a gente se vigiar. Porque é verdade, é um problema sério. Os colégios replicam isso. Infelizmente, eu sou professora, mas infelizmente tem professores que fazem isso em sala de aula. Meu filho, pequenininho, ele sempre teve facilidade para inglês. Se vocês procurarem aqui no meu canal do YouTube, né? Se você estiver no Instagram, no Facebook, vai lá no nosso canal do YouTube, e se você colocar lá, André, procura lá nos vídeos do meu canal, tem lá o meu filho André cantando uma música em inglês, pequenininho, acho que ele tinha 9 anos de idade. Ele, inclusive, não sabia falar inglês naquela época. Ele aprendeu a letra, eu fiz para ele a letra toda assim, por exemplo, você fala home, né? Que é casa, que é H-O-M-E. Então, por exemplo, home,
eu escrevia para ele assim, para ele entender que era o R, né? Não era home. Certo? Então eu escrevi a letra para ele todinha no som do que ele iria ter que pronunciar. E ele decorou assim a letra e foi lá e cantou para a festa principal ele estudava no Antares nessa época, onde juntava todas as séries do Antares, inclusive pais. E ele foi para o palco, a banda inclusive não conseguia acompanhar, não sabia a música, desafinada pra caramba, vocês vão ver aí no vídeo, mas ele não teve medo de não conseguir. Foi lá e cantou. Em inglês, uma letra que não era fácil. Então, assim, ele sempre teve muita habilidade para o inglês. A minha filha, Sara, que um dia também vocês vão conhecer. Meu filho vocês já conheceram porque ele está em um vídeo aí com a gente. Minha filha, Sara, que um dia vocês vão conhecer. É quem está aqui gravando comigo, é quem é minha parceira nessa empreitada. Ela tinha uma dificuldade enorme com o inglês. E ela ainda, além da dificuldade com o inglês, ela tinha uma dificuldade enorme de iniciar qualquer relação com um estranho. Diferente do André, que tinha a maior facilidade do mundo. A gente fez uma viagem para os Estados Unidos, e nessa viagem, eles pequenininhos, ela tinha 10, ele tinha 8. Tinha que fazer pedido de um cachorro quente, o que fosse. Aí ele dizia assim, como é a mamãe que pede mesmo, hein? Aí eu dizia para ele em inglês, ele ia lá, com o dinheiro, pedia, o americano tentava ajudar, enfim. Sara, vai você agora. Ela travava. Mas eu não sei falar isso, porque ela é mais crítica do que ele. E super exigente, extremamente perfeccionista. E aí, o que fazia? Ele ia com ela. Eu vou contigo. E aí chegava lá, ele, do jeito dele lá, conseguia resolver. Ele com 8, ela com 10. O que aconteceu? Ele, no desenrolar do colégio, que ele estudava, pegou uma professora mais na frente, de inglês, que a professora passou a comparar os alunos em sala de aula. E passou mesmo a dizer, em sala de aula, que o aluno não sabia falar. Olhassem o aluno tal, que o aluno tal é que falava direito. Você imagina, para uma criança, sei lá, com 10 anos, 11 anos, como é que ela se sente quando ela diz uma frase que a professora critica, diz, pelo amor de Deus, você está errando de novo, você não sabe fazer essa pronúncia. Olha o fulaninho, a pronúncia que ele faz, olhe como ele faz correto. A criança que errou vai ter coragem de errar de novo? A criança que errou e que não tinha medo de errar, vai passar o quê? Tem pavor de errar, vergonha. Aí ela vai atrelar o medo à vergonha. Indira, mas teria condição da professora dizer diferente? Teria. Foi bacana. Mas vamos ver se a gente consegue melhorar? Eu vou pedir para o fulano falar aqui. Fulano, fale aí. Agora, vocês dois juntos. Agora você fala. Olha, eu estou ajudando, usando o mesmo colega. Na outra vez eu uso o outro. Não posso usar sempre o mesmo. Porque passa a só prestar aquele fulano. E isso, ainda isso foi culpa do colégio? Não, porque o colégio, na verdade, não sabia. Ele contratou a professora imaginando que a professora ia fazer da forma correta. E o colégio tomou uma atitude, porque a gente foi lá no colégio e explicou o que estava acontecendo. E o colégio tomou uma atitude e a professora falou com a professora várias vezes, a professora continuou fazendo a mesma coisa e aí o colégio tirou a professora. Mas aí entra o papel também do pai. Você concorda que se eu não tivesse ido no colégio e passado o que estava acontecendo, porque meu filho naquela idade não teria condição de ir lá e falar com a coordenação, porque já não estava se sentindo bem, essa professora poderia estar fazendo mais mal a outras crianças? Então, é papel do pai, sim, reclamar nesse sentido. Não é papel do pai, é reclamar para o filho ficar tirando nota boa quando o filho, na verdade, não tirou. Mas é papel do pai ir lá e dar um feedback para o colégio se o professor, de fato, está fazendo uma coisa errada em sala de aula. E isso não é errado. E o colégio tem que entender esse momento e o colégio também tem que tomar uma atitude. Por quê? Por que tu está colocando assim essa responsabilidade? Gente, porque essa criança vai ser um adulto no futuro e vai estar cheio de problemas se a gente não fizer a nossa parte. Como sociedade, como pai, como professor, como colégio. Certo? Então, o que aconteceu com meu filho? Estou dando meu exemplo para vocês entenderem que eu vivi isso. Meu filho hoje tem 17 anos, está no 3º ano.
E hoje é que ele está se recuperando do mal que foi feito por esta professora. Hoje é que ele hoje precisa de fato de fluência no inglês, porque ele vai precisar isso para o que ele quer trabalhar profissionalmente, e ele extremamente travado. Precisei de alguns amigos meus que dominam inglês, que têm fluência, uma amiga minha que trabalha intercâmbio internacional, esteve com ele, conversou com ele, explicou isso, que ele fale, que ele treinou com ele, ele falou com ela disse, você está ótimo, é assim mesmo, e vai corrigindo, para ele poder começar a ter um fiapinho de crença de que ele vai conseguir, de que vai dar certo. A minha filha, que era travada, hoje ajuda ele. Minha filha hoje é fluente no inglês. O meu filho teve um professor que ele era completamente destravado, não tinha nenhum medo de não conseguir, era uma criança extremamente de se arriscar, e esse impacto de ter medo de se arriscar não afetou somente ele com relação ao idioma, ele passou a ter receio com várias outras coisas que a gente precisou trabalhar, e hoje a minha filha, que é fluente no inglês, me ajuda com ele, a destravá-lo no inglês e em outras situações onde ele se vê sempre com medo do errar. Então, do mesmo jeito que ele foi atrapalhado, entre aspas, né, no desenvolver dele como pessoa por um professor que fez uma colocação inadequada, a minha filha, que era travada, desabrochou por um professor que fez o que deveria ser feito. Para vocês entenderem como as pessoas têm interferência na nossa vida, e os professores, e aqui eu faço uma chamada muito importante para os pais, para vocês e para os professores. Os professores deveriam, inclusive, ser muito mais bem valorizados no nosso país, aliás, no mundo, principalmente no nosso país, principalmente os professores da educação infantil e do ensino médio, porque estão ali na formação mesmo, né, da base dos medos, até os 6 anos é que a personalidade de cada um de nós é constituída. Então, os professores têm um impacto muito grande em quem nos tornamos, sejam impactos positivos ou impactos negativos. E aí, nessa situação, a gente como professor tem que ter cuidado e a gente como pai tem que estar acompanhando, porque um professor pode nos ajudar com o nosso filho de forma a deslanchar ou nos atrapalhar com a constituição e a formação do nosso filho, fazendo com que ele fique com medo do mundo. Então, como a gente está gravando, eu disse para vocês que minha filha que está ali, eu disse que um dia vocês iriam conhecê-la, eu vou aproveitar. Ela não gosta muito disso não, mas agora foi o jeito, já disse a ela que ela vai falar, e ela mesma vai falar sobre a experiência dela com essa professora no colégio. Pode vir, Sara. Essa é a Sara, minha filha, está sempre ali por trás das câmeras, e agora ela vai falar um pouquinho sobre como foi o contrário, né? Já que ela está aqui, ela mesma pode dar o testemunho dela, eu acho mais legal isso. Então, pronto. Eu era muito, muito travada, não só com relação ao inglês, mas com relação a basicamente tudo, até mesmo com relação ao português. Hoje eu faço faculdade de letras, português e inglês, mas até no português, que eu era... Os professores costumavam dizer que eu sabia muito, eu acertava, sempre tirava notas muito boas, acertava as perguntas, mas eu tinha muito medo de responder porque eu tinha muito medo de errar. Então eu era travada, até no que eu sabia que era boa, eu me travava. E quando foi no ensino médio, eu tive uma professora que era espanhola. E ela era minha professora de inglês. Ela não falava português. Então a gente tinha que se comunicar com ela de alguma forma. A gente estava na sala de aula e todo mundo estava tentando se comunicar com ela porque ela realmente não entendia português de jeito nenhum. Pouquíssimas coisas ela entendia do português, assim como pouquíssimas coisas a gente entendia do inglês. Então a nossa necessidade era a de comunicação. E ela não estava muito preocupada se a gente errava uma besteirinha ou outra. A gente errava e ela corrigia ali na hora e a gente não tinha problema com ela estar corrigindo, porque a gente sabia que ela estava tentando se comunicar também. Quando ela falava no português, que ela às vezes não conseguia, a gente corrigia e ela também não se importava. Então essa relação de confiança que a gente foi criando com ela foi muito importante no sentido de que a gente se sentia livre para tentar, porque a gente sabia que para ela o que importava
era a gente participar. E ela sempre fazia muitas atividades com isso, incentivando a gente a participar, incentivando a gente a tentar, a se comunicar. Ela não fazia discriminação de forma alguma entre, esse aluno A fala melhor do que esse aluno B. Nunca aconteceu isso. E, na verdade, todo mundo que tentava falar com ela tinha uma reação super positiva. Até tinha um aluno amigo meu que ele não falava nada de inglês. Nada. As notas dele sempre eram lá embaixo. E ele tirou, acho que a primeira nota alta dele de inglês, ele tirou um 9 ou foi um 10. Foi com ela. E ela comemorou, ela chegava na sala vibrando, olha, tirou uma nota muito boa. E ele feliz e todo mundo comemorando porque ele tinha conseguido superar aquela barreira. Ou seja, ele também tinha condição de saber, de aprender. Ele só precisava da chance de ser ouvido. Perfeito. Obrigada. Ela agora vai voltar de novo para trás da câmera, senão o vídeo não sai, tá, gente? Então, eu acho legal quando a própria pessoa dá o testemunho, porque é muito mais real, né? Vocês vão ter uma percepção muito melhor do que eu contando essa história, para vocês entenderem como é importante isso, esses impactos. Eu estou falando do professor, mas às vezes é um pai, é um tio, é um avô, é uma avó, é um irmão. Então, tudo isso interfere na nossa vida. Óbvio que se a gente é criança, a gente não tem como se defender e acaba que aquilo vira um problema que eu vou ter que resolver quando ficar adulto. Mas se eu sou adulto, eu consigo me defender e consigo me blindar de que essas interferências me atrapalhem no meu desenvolvimento. E eu sendo adulto, ou eu tendo essa compreensão, eu posso ajudar outros jovens, outras crianças que eu possa estar presenciando isso e fazer com que esse ciclo se quebre, tá? Então, essa história do não conseguir, né, eu vou ter que começar a permitir-me errar. Do que eu serei cobrado. Eu vou ser cobrado. Aí vai muito no sentido... Vou novamente aqui falar da Sara, que vocês conheceram. A Sara se cobra demais. Demais. E é uma coisa que a gente tem trabalhado nela. Porque ela quer ser perfeita. Ela realmente gosta de tirar nota boa. Ela sempre tirou nota boa. Quando entrou para a faculdade, começou a se desesperar, porque na faculdade vocês sabem que é diferente do colégio. A gente não sabe bem quanto é que a nota que a gente vai tirar. Às vezes o professor atrasa a entrega de nota. E ela, nessa angústia, começou a ficar desesperada. Eu disse, minha filha, pelo amor de Deus, né? O importante, você vai passar, você não sabe, vai passar. Sim, mas eu quero saber. Eu disse, você não vai tirar 10 sempre, mas eu gosto de tirar 10. Então, sim, gosta, é óbvio, gostar todo mundo gosta. Mas vão ter vezes que você vai tirar um 7, você vai tirar um 8. E tudo bem. Não pode também querer ser perfeito, nenhum de nós é. A gente vai ter falhas, a gente vai errar, a gente vai quebrar a cara. Então, eu não posso ficar com medo dessa cobrança. E quando eu me cobro muito, normalmente, vou trazer esse exemplo, reforçar no que eu falei aqui da Sara, quando eu me cobro muito é porque alguém me cobrou. Ou eu vi alguém se cobrando. Então, ela teve 2 exemplos em casa. Eu me cobro, não me cobro muito como ela, mas eu me cobro. Mas meu marido se cobra demais. E como ele se cobra demais dos outros. Hoje ele já melhorou. Mas quando ela era criança, ele vivia isso que ela vive hoje. Então ela repetiu. E hoje, inclusive, tanto ele como eu trabalhamos nela. E ele dá um exemplo. Ele disse, eu era assim, mas você não pode ser desse jeito, né? Veja o que não deu certo para que você faça de forma correta. Então a gente tem que ter cuidado com isso. Meu marido evoluiu, que bom. Mas quantas famílias não evoluem? Quantos jovens eu não pego que eu estou orientando e que os pais cobram de uma forma alocadamente? Tem pais que cobram que o filho seja o que ele não conseguiu ser. E aí fica difícil, porque o filho vive o sonho que não é nem dele, é do pai. Às vezes o filho nem quer aquilo para a vida, coitado. Mas não tem nem chance de dizer que não quer. Então, eu tenho medo do que eu serei cobrado. Não tenha. Não tenha. Se você for cobrado e você achar que é justo, você explica. Se você achar que não é justo, diz, amigo, desculpa. Pode cobrar, mas eu não te devo satisfação. Dira não é fácil, não. É não. Mas você precisa fazer alguma coisa. Senão você vai ficar doente, vai infartar, vai entrar em depressão, vai ter fibromialgia, como eu tenho. Eu não tenho na época da cobrança, não. Eu tenho porque eu sou estressada. Mas o corpo adoece se a gente não trabalha a nossa cabeça.
Indira, sozinha eu não consigo. Legal, então a gente vai procurar quem? Um psicólogo. Se eu não me resolvo só, se eu não me resolvo lá com o meu orientador, eu vou procurar uma pessoa que me ajude, que seja profissional da área. Ok, gente? E sem neura, ok? Família, amigos, sociedade, de uma forma geral, aqueles que estão no meu convívio. Qual é o meu medo deles aqui? Tem gente que fica tentando agradar. Tudo isso aqui, ó, do que eu serei cobrado, não, mas isso aqui é o medo de desagradar. Eu quero agradar os outros. Eu quero ser querido pelos outros. Eu quero ser amado pelos outros. Eu quero que os outros gostem de mim. E nessa necessidade que eu quero que os outros me queiram bem, amor, enfim, eu passo a, em vez de fazer o que é bom para mim, eu fico fazendo o que eu imagino que os outros vão gostar. E aí eu acabo... Quem faz isso, gente, sabe o que acontece? Nem é feliz, nem consegue agradar todo mundo, porque nem Jesus Cristo conseguiu. Então, olha lá. A primeira pessoa que você de fato tem que agradar, quem é? Você. Você tem que estar bem com você mesmo, para que você possa tentar fazer a felicidade de outro. Eu tive um professor de psicologia, ele era meu professor de psicanálise. A linha dele é freudiana. E ele tinha uma frase que eu achava incrível. Ele dizia, se um namorado seu ou uma namorada chegar para você e disser assim, olhe, você é minha vida, eu vivo minha vida para você. Você corre e termina o namoro. Encerra ali mesmo e vai embora e nunca mais quer ver essa pessoa na sua vida. Aí todo mundo ria quando ele dizia essa frase, né? Ele dizia, gente, eu tô falando sério, eu tô dizendo assim, mas vocês estão pensando que é brincadeira, mas é sério. Então, trazendo para a realidade de uma forma mais simples, em vez de ir para a linha de estudo freudiana, o que ele quer dizer? Que uma pessoa que faz isso, que uma pessoa que vive a vida dela para o outro, que a vida dela, o foco da vida dela é o outro. Imagina se esse outro morre. O que acontece com a vida dela? Imagina se esse outro sai da vida dela. O que acontece com ela? Não tem sentido ela viver. E ela surta. Então, não vamos nem entrar nessa seara, porque isso é outro módulo que a gente trabalha, que é sobre a morte. Mas, enfim, para vocês entenderem que a gente precisa, primeiro, estar bem com a gente mesmo, nos amar, nos querer bem, nos fazer bem, estar feliz com a gente mesmo, nos satisfazer para conseguir fazer o outro bem. Eu não posso pensar em agradar o outro, às vezes, inclusive, me desagradando, para o outro me querer bem. Não posso. Se eu fizer isso, estou fadado ao fracasso e estou fadado a ser infeliz. E se o outro não gostar de mim, problema dele. Ele tem que gostar de você do jeito que você é. Mas é porque eu tenho defeito. Se você tem defeito e você quer melhorar esses defeitos, se você acha que isso é defeito e precisa ser melhorado, você tem que melhorar por você, não pelo outro. Não para o outro gostar de você. O outro tem que gostar de você por quem você é, com seus acertos e seus defeitos. Com suas qualidades e seus defeitos. Todos nós temos qualidades e defeitos. Todos nós. A pessoa que vai gostar da gente tem que entender que a gente tem limitação, porque a gente é ser humano, a gente não é um Deus. Ficou claro isso? Então isso é muito importante, gente. Eu não posso trabalhar minha vida em função de agradar família, meu namorado, minha namorada, meus amigos, ou a minha sociedade mais próxima, meu professor, meus colegas de sala, minha galerinha do futebol, enfim. Não posso. Eles têm que gostar de mim pelo que eu sou, pelo que eu me agrado. Indira, mas aí eu não sou egoísta, não? Não, você é egoísta se você quiser que o mundo te adore.
te adore como um Deus, você sem defeito, você é perfeito. Isso é egoísta. Que o mundo viva em função de você. Isso é egoísta. Mas que as pessoas te aceitem pelo que você é, isso não é ser egoísta. Ok? Tenho medo do que os outros vão pensar. Tem muito a ver com isso daqui. A gente só dividiu para que você entendesse que esse daqui, ele é um pouco diferente do querer que os outros gostem de mim, porque ele é uma avaliação mais de julgamento. O que vão achar de mim? São pessoas que nem convivem muito comigo. Você, que não convive muito comigo, mas está me assistindo, já pensou se eu estivesse aqui gravando, dizendo assim, ai meu Deus, o que o pessoal de lá está pensando de mim? Será que eu balanço as mãos? Será que eu boto o cabelo atrás das orelhas? Será que eu pintando meu cabelo de louro vão gostar mais? Eu vou ficar louca, porque alguns vão gostar mais louro, outros vão gostar morena. Eu tenho que estar bem comigo. Não tenho que estar preocupado com o que o outro vai pensar. Eu não gosto do jeito que a Indira fala, porque a Indira fala mexendo muito os braços. Desculpa, eu não vou ter outro jeito de falar. Então, ou você vai ter que me aceitar mexendo meus braços, ou vai ter que escutar outra pessoa falando. Porque eu não vou... Já pensou eu aqui, ó? E aí, gente? Então, vamos aqui? Do que isso? Do que aquilo? Eu não ia conseguir ser natural. Não dá. Eu mexo mesmo os braços. Eu brinco, né? Eu rio. É o meu jeito de ser. E aí você vai pensar. Aí vai ter gente que vai... Eu tenho uma amiga, uma grande amiga, minha comadre hoje em dia. Pegou uma briga uma vez na fila de um banco, porque uma pessoa disse para ela, escutou uma pessoa falando na fila do banco para outra sobre mim, fazendo uma crítica, que não gostava de mim por alguma coisa, ela nem lembra o que era. E ela pegou uma briga na fila do banco. Já pensou? Chegou revoltada, ela trabalhava comigo, com raiva, porque fulano tinha dito isso. Eu disse, alô, ele pode não gostar de mim. E ele pode achar isso de mim. Ela disse, como se ele nem lhe conhece? Eu disse, é a percepção dele. E tá tudo bem. Não lhe entendo, Indira, não lhe entendo. Você não é assim. Eu digo, tudo bem, eu não sou. Você sabe que é minha amiga. Mas ele que me viu, en passant, 1, 2, 3 vezes, ele entendeu que eu sou. E tudo bem. Eu vou morrer porque o outro acha que eu sou. Um exemplo. Me acho simpática. A maioria das pessoas que passam por mim não me conhecem, me acham antipática. Depois que me conhece, muitos chegam para mim e dizem, vale, Indira, eu tinha uma percepção completamente errada de ti. Eu te achava super mega antipática. Depois que eu te conheci, foi que eu te achei simpática. Quando eu descobri isso, óbvio, né? Eu era adolescente, descobri uma dinâmica na sala de aula com o professor. Eu tinha uns 19 anos, eu tive uma crise de choro. Por quê? Eu queria que o povo gostasse de mim. Aí meu professor me ajudou a entender. É isso que eu estou tentando fazer vocês entenderem. Que não vai gostar. Vai ter gente que não vai gostar mesmo. Por quê? Porque não foi com a cara. Olhou. Não tem gente que a gente olha, a pessoa não deu uma palavra, não abriu a boca, entrou numa sala. E a gente olha e diz, não foi com a cara desse cidadão? Não tem. O pobre do cidadão não fez nada, meu irmão. Entrou na sala. E eu não fui com a cara dele. Aí o pobre do cidadão vai ter que ficar de cabeça para baixo, puxar os cabelos, enfim, fazer alguma coisa para eu gostar dele? Não. Tá? Então, rugas de preocupação, ó. Seja você. Vai ter gente que vai gostar de você e o Kiko para quem não gostar. Ok? Enfim, a gente falou sobre procrastinação, sobre você não conseguir realizar seu sonho, os motivos que vocês usam normalmente para justificar esse adiamento, essa postergação do sonho. E eu espero que vocês tenham gostado. Mas adoraria que vocês fizessem comentários nas nossas redes sociais, dizendo o que gostaram, o que sentiram falta, o que está querendo de dica e, de repente, algum tema que você quer que a gente aborde aqui para trocar ideias com vocês. Adorei, até a próxima.